Fica aqui e veja como Tatsuki Fujimoto evoluiu disso para isso. Mostrarei para você como foi a evolução da sua arte e da sua narrativa antes de Chainsaw Man. E isso é extremamente importante para que você entenda o significado que ele dá ao seu maior sucesso. Então já vai deixando o like se você é fã da loucura e bizarrice desse tão renomado mangaka. E por fim, temos Fire Punch. Nesta altura de campeonato, o Tatsuki Fujimoto já tem toda uma bagagem de um mangaka renomado. Então, após Naruto of the Prophecy, sabemos de cara que podemos esperar uma história com um aprofundamento nos personagens, ilustrações com perspectivas belíssimas e muitas linhas de Ashura preenchendo as suas ilustrações. O que muda aqui é uma coisa. Agora, por ser um mangá serializado, ele dispõe de mais tempo para desenvolver uma narrativa complexa e longa, algo que deverá por muitos meses atrair a atenção do público, fidelizando e gerando números positivos para a empresa. Nessa história, numa terra congelada e desolada, supostamente pelas mãos da feiticeira do gelo, alguns poucos possuem habilidades especiais, como é o caso de Agni e sua irmã Luna. O Tatsuki Fujimoto quis representar uma sociedade totalmente rompida e com conceitos morais distorcidos e sem um código de ética. Nessa sociedade perdida, temos temas controversos sendo abordados o tempo todo, e isso é refletido nas ilustrações do mangá, que são mais pesadas e muitas vezes bizarras. Perceba a arte no machado, temos uma textura trabalhada que nos entrega um preenchimento condizente com o material do qual é feito o metal. Ele consegue ser feito representar tanto o desgaste natural desta liga, quanto a nos entregar o brilho e a característica reflexiva que esses objetos possuem. Essas linhas encruzilhadas que parecem aleatórias e estão em branco, são na verdade muito bem alocadas, distribuídas na sua maioria na parte central da peça, se estendendo um pouco abaixo. Mas em suas bordas temos, ao invés das linhas claras, linhas negras que nos indicam o tom natural do objeto, com um enfoque menor da luz. No pequeno quadro interligado entre o início e o final da ação, temos parte do contorno em falta, substituído por linhas paralelas que não se tocam, mas percorrem um percurso natural do formato do machado. Muitos artistas optam por desenhar o objeto em sua totalidade com esse efeito, mas o Fujimoto mescla essa técnica e a complementa ao preencher os cantos do quadro com linhas no mesmo posicionamento, gerando foco e dando enfoque à velocidade do golpe. No braço cortado e posicionado sobre o grande tronco, sombras feitas por Ashuras no formato de linhas cruzadas, o que dá um ruído muito maior do que se ele optasse por utilizar um preenchimento em tom de cinza, como você pode perceber nessa simulação que fiz. Além disso, indica também que a sombra não bloqueia totalmente a luz, já que não está representada completamente em preto. Se você já ficou interessado com um pouco que viu, saiba que este é um resumo de um vídeo que fizemos de 2 horas sobre toda a trajetória de Fujimoto, de um modo super detalhado. Então, se quiser ter a experiência completa, clica aqui no card. Indo para outro ponto, quando falamos de pessoas, o Fujimas tem um estilo único para desenhar indivíduos mais velhos ou com sinais maiores de desgaste pela idade. Basicamente, o jeito que ele representa a falta de gordura na face devido à degeneração natural do corpo humano com o decorrer do tempo é bem acentuada. Temos sempre ossos bem protuberantes, principalmente os das maçãs do rosto e na região do bigode chinês. Além disso, os olhos têm uma profundidade maior, com traços mais pesados e sombreamentos que indicam cansaço. Não percebi muito o meio termo nos seus designs de personagens, e a diferença entre uma pessoa idosa e jovem é bem contrastante. Quanto ao planejamento dos quadrinhos, temos uma freneticidade constante na quadrinização e ilustração do Fujimoto em diversos momentos de ação. Bastantes subdivisões nos quadros e movimentações ensaiadas que replicam muito bem os golpes aplicados. Os quadrinhos nesse momento estão totalmente fora daquele padrão quadradão. Temos diagonais e angulações que seguem o direcionamento de cada ação. Eles são sobrepostos e cobertos de onomatopeias, completamente profissional e diferente da quadrinização entregue no início da sua carreira. Outro ponto positivo é que há uma variação entre uma perspectiva de aproximação e logo após de afastamento com ou afunilamento do quadro. Há também variações de força aplicadas nas linhas retas que preenchem o fundo, como neste túnel, onde ocorre em toda a sua extensão, em alguns momentos um peso maior no traçado e em outros menor. Aquela angulação que ele passou a adotar em Chicago também entra em cena em diversos momentos. Neste quadro, todo o ambiente é representado com uma ligeira curvatura, e a atenção individual dada a cada personagem é muito bacana. São composições cuidadosamente pensadas para nos entregar enfoque na pessoa que executa a ação e que domina a situação, em seguida nos personagens que complementam o contexto e, por fim, naqueles que têm menor importância no cenário, por estarem estáticos ou inertes. No geral,
As transições de cenas estão muito melhores, algo que acontece porque temos muitas páginas e capítulos disponíveis para trabalhar isso com um compasso mais lento, mas ao mesmo tempo não espere sempre artes fantásticas e do mesmo nível que as de Naira of the Prophecy, já que com muito volume e prazos curtos sempre vem uma pequena perda de qualidade. Os melhores momentos artísticos ficam exclusivos para as cenas mais importantes. Um traço de evolução, não? Lembra quando eu disse que o Fujimas não fazia questão de destacar essas cenas com a arte diferenciada, optando por uma padronização em toda a história? Acontece que o quadro mudou. E agora ele trabalha em uma revista com periodicidade definida. No começo de carreira, ele não tinha tanta técnica para nos entregar artes super elaboradas e focava na roteirização dos painéis. Depois, ele evoluiu e foi capaz de nos entregar obras de arte, subindo muito o nível padrão. E agora, apesar da capacidade, ele tem um grande limitador: o tempo. Galera, antes de continuar, gostaria de dizer que já disponibilizamos no Clube dos Membros a análise dos 4 one-shots de Tatsuki Fujimoto feita após Chainsaw Man, entre eles o meu favorito, Look Back. Confiram. Fire Punch não termina por aí, e temos representações de multidões, ambientes de guerra e caos. Como um show à parte, se você é admirador de designs mais futuristas, assim como eu, ainda somos presenteados com armaduras e aparatos tecnológicos que incrementam a história ao explorar a criatividade. Diversos tons de cinza, tons esses que se complementam com Ashuras quando ele quer propor ainda mais diferenciação e nuances entre estas tonalidades. Texturas diversas, camadas e camadas e placas sobrepostas, encaixando uma sobre a outra em um quebra-cabeça metálico e muito mais. Fujimas agora sempre explorando ao máximo os pincéis meio tons ou retículas no preenchimento das imagens. Para agregar valor à composição, ele adiciona detalhes que não são necessariamente obrigatórios, mas que dão o seu charme, como o leve esmaecer na base do quadrinho e as gotas em branco esparramadas na base do exoesqueleto robótico. Fujimoto não utiliza pontos pontuais em brancos para enaltecer a característica reflexiva no metal, o que pode abrir margem para interpretarmos que, ao invés desta armadura estar puramente no metal, indique ter alguma aplicação de pintura. Veja que alguns padrões de estampas ou plotagens aparecem no design, o que pode fortalecer a teoria. Quando temos outro ponto de vista, outra perspectiva, aquela armadura se torna muito mais imponente e podemos perceber com mais detalhes como os parafusos que estão na base do peito, entre os encaixes do braço e nas juntas das laterais das pernas aparecem. Se não bastasse, na parte de trás, há ainda mais detalhes, como dutos de ventilação e uma espécie de equipamento que se encaixa na dorsal em um tipo de coluna vertebral metálica. Movimentação bacana, cenas super agradáveis e uma quebra nas batalhas que estávamos acostumados. E galera, se vocês quiserem adquirir os volumes físicos de Fire Punch, deixo o link aqui na descrição. Vale muito a pena conferir, ainda mais por já ser uma obra finalizada com todos os capítulos disponíveis. E por fim, uma das cenas mais belas do seu trabalho. Aqui nesta composição, a ausência de cor ou o branco destaca-se representando a onda de choque, já que o resto da cena é completamente preenchido em cinza, com as partes mais carregadas em preto. Com a onda de impacto do personagem contra o prédio, temos a representação dos mínimos detalhes da destruição causada. E o mais impressionante é que cada elemento recebe bastante atenção. São janelas quebradas, roupas voando, tubulações desacoplando do concreto, grades sendo distorcidas e diversos fragmentos ao alto. A cereja do bolo neste painel são as onomatopeias escritas em 4 fontes diferentes que complementam de forma positiva a cena. Fire Punch continua entregando ilustrações e narrativas construídas com base em temáticas que geram reflexão, e cada detalhe é importante quando estamos analisando seu trabalho e em como ele planeja sua composição. Isso tudo foi uma preparação para sua obra principal, Chainsaw Man. E lembrando novamente, todas essas obras citadas no vídeo estão aqui no link na descrição, vale a pena conferir. Então se gostou do vídeo, já vai se inscrevendo, deixando o like e aguarde que em breve teremos a evolução da arte de Chainsaw Man. E é claro, não deixe de ver a versão completa desse vídeo. Então é isso, valeu, até mais, falou e tchau.